bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, mais um dia que o Senhor nos concede, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus, Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Louvado seja, enaltecido no Senhor. E a palavra de Deus nos incentiva a confiar nele em meio à dificuldade, pois ele é fonte de força, socorro, é proteção, e os problemas temporários. A mensagem enfatiza, louvado, que Deus é mais poderoso que qualquer desafio. Que devemos nos entregar a Ele, Ele nos fortalece, Ele nos protege. Para quem se sente sobrecarregado, a ajuda do Criador, que é maior de qualquer problema, Ele responderá às orações. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então confia no Senhor, confia em Deus, confia em Elohim, confia, tenha imunar, tenha fé em Elohim, fé em Deus, confie em Deus de todo o seu coração, sem se apoiar nas próprias sabedoria, e Ele endireitará os seus caminhos. Não tema, Deus fortalecerá e protegerá contra o desafio. O Senhor é seu refúgio, é sua torre forte, louvado seja Deus. Deixa Deus agir, entrega os seus problemas ao Senhor, pois tudo se resolverá melhor segundo os seus desígnios. Entrega os seus problemas ao Senhor, né? Entrega, né, as suas causas a Ele, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Bom dia, Daniele Paoli. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então a fé é o fim fundamento das coisas que não se vê, mas a prova daquela que se espera. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tenho por vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Louvado seja Deus. Então, bem sei os planos, eu que conheço os planos que tenho para você. Louvado seja Deus. Bom dia, missionária Cristina. Louvado seja Deus, esposa do meu amigo, pastor reverendo Giovanni Constantino. Eu assisti um filme, já contei essa história. Aí o poderoso chefão chegava e falava assim: Constantino! Todo mundo tinha pavor quando o Constantino chegava no recinto, que já sabia que ia, né? Nossa, eles tinham pavor, tá chegando. Então, Deus fala: eu sei o futuro que tem para vós. Plano de prosperar e não de causar dano. Plano de dar-lhe uma esperança em um futuro. Bom dia, Marcone Messias. Bênção para o futuro. Com certeza, né?
que a certeza dos planos de Deus, que são maiores, melhores que o seu, inunde a sua alma nesse dia. Deus está no controle, Ele deseja dar um futuro de esperança, tecendo um futuro de esperança e prosperidade para você. Louvado seja Deus. Tecendo um futuro de esperança, sobretudo, confia no processo, descansa na promessa de que o melhor ainda está por vir. Receba, esta bênção de um futuro seguro nas mãos do Pai. Louvado seja Deus. Estamos falando de confiança, de fé. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Salmo 46 diz que o Senhor é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Ele é o socorro presente na hora da angústia. Louvado seja, enaltecido no Senhor. Nos momentos de tribulação, quando tudo parece incerto, há um lugar seguro. Deus é o teu refúgio. Ele não é uma ajuda distante, Ele é socorro presente, imediato. Louvado seja Deus. Ele sempre está disponível. Primeiramente que que a sua esperança se renova ao saber que não importa a tempestade. Você tem um porto seguro que é Deus. Você tem uma fortaleza inabalável que é Deus. Não importa ainda que o inimigo se levanta, ele se levanta para cair. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Ele se levanta para cair. Você tem que confiar no Senhor. Você tem que crer. Você já desenhou o teu coração? Você já está pronto para começar o propósito? Você está pronto para começar o propósito? Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Que ele é bandorrevácia. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Você tem que estar pronto, você tem que estar, louvado seja Deus, dizer: Senhor, eu estou pronto. Eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra que eu estou te dando tempo. Louvado seja Deus. Depois que o propósito começar, aí não vai dizer: ai, André, eu não desenhei o coração, posso desenhar agora? Louvado seja Deus. Aí você não vai ter desculpa, porque você teve bastante tempo para pegar uma folha e desenhar, louvado seja Deus, os corações. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então eu estou avisando. Eu estou avisando, Louvado seja Deus, para você fazer o seu propósito. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Para você desenhar, eu quero que você coloque aqui: eu já desenhei o meu coração. Bom dia,
Bom dia, missionária Dejane. Louvado seja Deus, que Deus abençoe sua vida. Como está o seu irmão? Faz tempo que nós não conversamos, né? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Só Jesus na causa. Está sempre trabalhando, né? A Bíblia diz em Filipenses 4:3, eu tudo posso naquele que me fortalece. Está no hospital. Esse versículo é uma declaração. Esse versículo não é assim, eu tudo posso, uma declaração de orgulho, de soberba, não. Não. De autossuficiência, não. Mas de uma total dependência do poder de Cristo. Seus limites estão se expandindo pela força que Ele lhe concede. Contudo, hoje levanta-se com a convicção de que, com Cristo te fortalecendo, não há obstáculo que você não possa superar. Estou me desdobrando entre hospital e trabalho. No final da tarde vou para Saquarema trabalho. Entendo. Louvado seja Deus. Como anablécia. Eu entendo perfeitamente. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estou orando por isso. Ontem eu estava tão cansada que eu cheguei da viagem, eu não descansei aí. Eu fui fazer as coisas. Aí depois eu fui dar aula, fui preparar a aula. E ali passou o dia eu trabalhando, à noite fiz a live. Eu fiz assim na força. Louvado seja Deus. Eu estava com a minha pressão até alterada, tão lá sentindo muito cansado. Eu quero descansar. A pessoa pensa assim, André viaja, vai descansar, mas nada. Lado dobrado. Romano 15 diz assim, 13, que Deus dá esperança, enche de toda alegria. A paz é inexplicável por sua confiança, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Então, o Espírito Santo, Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele trabalha em nosso favor, Ele nos dá esperança. Louvado seja Deus. Deus nos abençoa com paz. Nós temos que confiar que a vontade dEle é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Louvado seja Deus. Ele diz assim, o salmista, louvado o Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei pavor? Então nós devemos, louvado seja Deus, confiar no Senhor, em nome de Jesus. Saber que Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja Deus. Aleluia. Calabanda como nasce. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Louvado seja Deus. Na jornada da vida, na caminhada da vida, né? Ontem eu atendendo
uma mentorada, eu falei para ela ontem à noite, louvado seja Deus, na caminhada da vida nós temos que ter resiliência, nós temos que ter disciplina, nós temos que nos dar o devido valor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Se o inimigo quer te destruir, você tem que se antecipar. Louvado seja Deus. Você não pode confiar assim, é no homem. Inteiramente, louvado seja enaltecido no Senhor. Você tem que confiar no Senhor. Elebandor revasse. Louvado seja enaltecido no Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Ah, irmã André, a irmã fala muito da palavra, né? Porque essa live aqui é para a palavra. Louvado seja Deus, né? Então, Deus capacita a nossa fé para mover as montanhas. Qual é a montanha? Qual é o obstáculo que está na sua frente? Louvado seja Deus. O que Deus não fez de uma década, Ele vai fazer nesses 2 meses que falta para, aleluia, fechar o ano. Então, louvado seja Deus. Creia que no ano vindouro, esse novo ciclo vai se levantar, 2026, o ano da terra. A terra vai produzir para você. Louvado seja Deus. Sabendo que todas as coisas cooperam e contribuem para o bem. Louvado seja Deus daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu propósito. Até a morte contribui para o bem. Louvado seja enaltecido no Senhor. Porque aquele que morre no Senhor, ele não morre. Louvado seja Deus. Como a Mabrécia, ele descansa. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Então vamos adorar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos nos animar, confia nele em todo o tempo, né? Derrama diante dele o seu coração, confia no Senhor, no teu refúgio. Ele está preparando um futuro glorioso para você. Você que é solteiro, você que é solteira, você que é divorciado, você que é louvado seja Deus, viu? Deus está preparando, você não vai ficar, aleluia, na solidão, porque a diferença de solidão e de solitude. Tem pessoa que tem solitude, quer e deseja e se sente muito bem, louvado seja Deus, ficar sozinho. Mas você, louvado seja enaltecido no Senhor, confia no Senhor. Você que precisa, aleluia, de formar um lar, né? Formar uma família, sabe? O projeto de Deus é família. Se você tem o desejo, louvado, de formar uma família, louvado seja Deus, você está alinhado ao projeto de Deus. Então você tem que, louvado seja Deus, pedir, você que já tem uma família, você que já tem, aleluia, a sua família, você que já é casado, tem o seu filho, sua filha, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Peça a Deus, Senhor, conserva a minha família. Senhor, como a Nabrécia, conserva a minha família. Ajuda a minha família. Sustenta a minha família. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Alabandou revolbriaçarai. Vai pedindo a Deus, Senhor, me dá graça. Senhor, sustenta a minha família. Senhor, sustenta a minha casa. Senhor, sustenta a minha vida. Senhor, sê comigo na batalha. Sê comigo, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E Deus com certeza vai conceder o desejo do teu coração. Mas é necessário, louvado seja Deus, você se reposicionar em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Reposição
Reposição. O que é reposição, irmã André? Você vai lá no mercado, você vai na gôndola, louvado seja Deus. E aí você vai buscar um produto lá na gôndola, no mercado, na prateleira. Louvado seja Deus, chega lá, o produto da prateleira acabou. Aí, louvado seja Deus, você vai falar lá com o gerente, com o responsável, e ele vai mandar repor aquele produto, louvado seja Deus. Isto é reposição. Nós temos que ter, louvado seja Deus, reposição em Deus, nos reposicionar diante do Pai. Calabandobriaçarai, repandubrinabrakai. Louvado seja enaltecido no Senhor. Você se reposicionando em Deus, Deus vai te dar vitória. A vitória é tua, a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, como a nabrécia, na mantobria, rebandúria astéria, de rebandobriácia. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te faço e todo vir. Aleluia. Bom dia, missionário, pastor Cari Osvaldo Caetano, chama Israel. Aleluia. Rebandúria sébria, rebandúria sai, alai tebea, alabandúria Yahvé, Elohim, louvado seja Deus. Yahvé, Eshader, louvado. Ouve Israel, o Senhor, chama Israel e Yahvé Elohim. Louvado seja Deus. Ouve, ó Israel, o Eterno, o nosso Criador, o Eterno é um. Chama Israel e Yahvé Elohim, Yahvé Ashade. Louvado seja Deus. Yahvé é um. O Eterno, louvado seja Deus, Os judeus, eles quando vai falar o nome de Deus, ele fala Eterno, louvado seja Deus. Seja uma mulher, seja um homem que ore e age, A pessoa que dobra o joelho, ela também arregaça a manga, Louvado. Sabe que oração abre o caminho, Louvado seja Deus. E que a atitude transforma a fé em realidade. Ela confia, mas não fica de braço cruzado. Louvado seja Deus. Ela chora quando precisa, mas se levanta quando, louvado seja Deus, mas se levanta com coragem. Carrega a certeza de que Deus caminha ao seu lado, de que cada passo em fé é vitória. Escolha hoje ser este homem, ser esta mulher que ora, que acredita e que faz acontecer. Não fique esperando acontecer. Faça acontecer. Louvado seja Deus. Não vá pela lógica do homem, Louvado seja Deus, porque Deus não trabalha pela lógica. A lógica de Deus funciona, louvado seja Deus, de uma forma diferente. Louvado seja Deus. A lógica do homem, ele vê para crer. Louvado seja Deus. Na lógica de Deus, você crê para ver. Jesus disse para Marta, se você crê, você verá a glória de Deus. Louvado seja Deus. Como a nabrécia. Na loja do homem, aleluia, rebandúria sébia, o forte,
aleluia, aleluia, louvado seja Deus, como anabrece, é superior, né? Mas na lógica de Deus, o fraco é forte. Ele diz, diga o fraco que eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, 10, louvado seja Deus. Né? Na lógica do homem, né? Amado, aquele que é aplaudido, abraçado, louvado seja Deus. Mas na lógica de Deus, o rejeitado é o amado. Davi foi rejeitado pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, né? Mas foi amado de Deus. E no hebraico é David, né? David, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele foi rejeitado. José, ele foi rejeitado. Aleluia. Irmã Andréia, como que eu vou saber qual é o meu chamado? Louvado seja Deus, como anabrece. Aleluia. Todo chamado, ele passa, louvado seja Deus, por 3 fases. Louvado todos eles, independente do que for. Da palavra, do louvor, do socorro, da edificação, da retaguarda. Primeiro ele passa pela fase, louvado seja Deus, como anabrécia, louvado da negação. Deus falou, Jeremias, vá profetizar. Jeremias disse, eu não sou profeta. Não, Senhor, o senhor se enganou. Eu sou filho de sacerdote. Louvado seja Deus, moro numa terra sacerdotal, na terra de Anadote. Sou cultivador, louvado de uva, e as uvas que nascem aqui, louvado seja Deus, como a nabrécia, navandóbria, de figo. E o figo que nasce aqui já nasce, né? E apodrece no pé. A gente está lutando. E Deus fala, vai profetizar. E ele fala, não, eu não sou profeta. Eu sou filho de sacerdote. Eu tenho no sangue, né? Na linhagem sacerdotal. Então, ele entrou no estado de negação. O segundo estado é da rejeição. Quando finalmente Jeremias entendeu, quando Deus estava falando com ele, vá, porque eu estou te ordenando, louvado seja Deus. E aí ele foi, louvado seja Deus, levantou uma profecia contra Judá, aleluia, dizendo, convertei-vos, endireitai as vossas veredas, melhorai as vossas obras, louvado seja, porque virá sobre vós grande destruição, diz o Senhor, convertei-vos, melhorai, arrependei-vos, voltai para o Senhor, vós que deixaste as fontes de água viva e cavaram cisternas rotas, aleluia, vós que deixaste a água limpa para tomar água de empoçada. E Jeremias veio com força, louvado seja Deus. Aí iniciou o segundo ciclo do teu chamado. Todo chamado vai passar por isso. Os seus irmãos rejeitaram. Aleluia. Lá no capítulo 20, Pazur pega, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, uma vara e bate uma madeira em Jeremias. E vai descendo a madeira em Jeremias, no capítulo 20, Jeremias apanha e apanha muito. Jeremias, louvado, começa a chorar e fala, meu Deus, eu não falei para o Senhor que eu não queria ser profeta. Sabe? Olha Jeremias capítulo 20. Eu falo, irmã, nem lê. Louvado seja Deus. Sabe o que eu falo de cabeça? Porque eu já li mais de 1000 vezes. Então já, né? Capítulo 20. Pazur, filho de Irmer, o sacerdote, que havia sido nomeado a presidente da casa do Senhor,
ouviu Jeremias que profetizava essas palavras. E feriu Pazu, profeta Jeremias, e colocou no cepo, que está na porta superior da casa de Benjamim. E sucedeu que no dia seguinte, Pazu tirou ele do cepo, louvado, e disse-lhe Jeremias: o Senhor não chama o teu nome Pazu, mas terror de todos os lados. Louvado seja Deus. Aleluia, porque assim diz o Senhor: eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão a espada, e seus inimigos, seus olhos o verão. Entregarei Judá na mão do rei da Babilônia, e o levará preso, e o ferirá a espada. Também entregarei todas as riquezas, e todo o trabalho, e todas as suas coisas preciosas, e todos os seus tesouros, aleluia, ao rei de Judá. Entregarei na mão dos seus inimigos, vão saqueá-los e tomá-los, e levará a Babilônia. E tu, Pazu, e todos os moradores da tua casa, irei para o cativeiro, e virá a Babilônia, e ali morrerá, e ali será sepultado, tu e teus amigos, ao qual profetizaste pessoalmente. Aí, e Pazu pegou uma madeira, ó, desceu a madeira em Jeremias, e amarrou ele lá no cepo. Cepo é uma corda, amarrou ele com corda, e não queria ouvir as palavras de Jeremias. Esse, louvado seja Deus, né? É o segundo crivo do chamado, né? Às vezes você está sofrendo, né? Aí você não entende porque você está sofrendo. Você fala assim: meu Deus, tá confundindo o cabeçote aqui, porque eu faço tudo certo. Eu oro, eu jejuo, eu estou evitando as amizades do passado, eu estou me desviando do mal, né? Eu estou me consagrando, mas tudo está dando errado para mim. Quanto mais eu oro, mais sou perseguido. Quanto mais eu jejuo, mais sou perseguido. Quanto mais eu me consagro, mais sou perseguido. Como a Nabrécia, Rebandúria. Então parece que não tem nexo, né? Uma coisa assim sem nexo. Mas o Senhor, que é o Deus de Israel, né? Louvado seja Deus. Ele sim, como anacanto, revasse, ele nos dá a vitória. Ele nos sustenta nas tuas mãos. Ele como nubri terra lavassai. Ele nos dá a vitória, ele nos sustenta, ele nos dá graça. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Tenha fé. Louvado seja Deus. Como a Nabrécia. Creia no poder de Deus. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Xarabacanto revasse, rebandúria sou. Aí, esse é o segundo, né? Crivo do chamado. Primeiro é a negação, depois a rejeição. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Aí, terceiro, vem a aceitação. Porque você fala assim: eu vou lutar contra Deus, já sou derrotado. Então, não vou, né, dar murro, ponta de faca. Então, Senhor, eis-me aqui. Inani, Rinani, Rinene. Aí você, né, a palavra hebraica é Rinene. Aí você fala: eis-me aqui, Senhor. Rinene, louvado seja Deus. Aí vem a aceitação, louvado seja Deus. E é o quarto estágio do chamado. Aí você aceita e vai, né? Vai na fé. Vai, né, na fé, na emuná de Deus. Aleluia. Aí o que acontece?
Louvado seja Deus. Vem a perseguição, vem as calúnias, vem tudo contra você, o inferno todo se reúne. Porque se tem uma coisa que o inferno sabe fazer bem, e faz bem, é melhor do que muitos crentes. Louvado, o inferno faz bem. Não, olha, tem que admitir que ele faz bem. Louvado seja Deus, é se unir para o mal. O mal se une. Aleluia. Se une de uma forma que você fica extraordinário. Louvado seja Deus. Assim, de boca aberta. Como o mal se une, né? O bem, muitas vezes, para você unir alguém em prol de uma causa, de um propósito, você tem, ó. Não é fácil. Para você unir alguém em prol de uma causa, não é fácil. Não é. É só Jesus na causa. Sabe? Você tem que derramar muita lágrima. Você tem que ficar pedindo, implorando. Você tem que muitas vezes, sabe, ficar só em Deus orando e pedir para Deus tocar naquela pessoa para se unir a você, para se unir à sua causa. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. O que não é fácil, entendeu? Não é. Mas Deus, Ele nos dá a vitória. Ele nos dá graça. Ele nos dá sustentação. Louvado seja e enaltecido o nome do Senhor. Labandeco revasse. Libion de canto revasso e de calaçai. Não é. Louvado seja Deus. E a ponto, né, que quando você chega no seu extremo, você fala, Senhor, eu quero, não aguento mais, eu vou parar. Eu vou parar, eu estou parando. Aí Jeremias disse, louvado seja Deus. Jeremias estava cansado, como anabrece, já estava esgotado. Louvado seja Deus, rebandou-lhe a face. Aleluia. Ele diz, quando eu penso em parar a tua palavra, arde nos meus ossos como fogo, arde nos meus ossos. Aleluia. Rebandobriaçarai, rebandobriaçuí. Jeremias 29, capítulo 20, verso 9. Depois dele ter apanhado lá de Pazu, estava ali todo quebrado, ensanguentado. Aleluia. Aí está escrito, quando pensei e não me lembrarei dele, e já não falarei mais no seu nome. Registra no meu verso, logo após pensar em parar, o profeta diz que o chamado, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. O chamado de Deus para ele queimava dentro dele, ardia. Aleluia. O seu chamado, ele arde. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O chamado arde na nossa alma. Louvado seja Deus. E mesmo quando você quer parar, você não consegue parar. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Porque o chamado é mais forte. O chamado é mais forte do que a dor. O chamado é mais forte. Rebanduriaçai.
do que a dor. Louvado seja Deus. Rebandobriaçarai. Decomanabrece. O chamado é mais forte que a dor. E o propósito é mais forte do que a dor da rejeição, a dor, louvado seja enaltecido o nome do Senhor, do deserto. Rebandurrevácia. É como fogo que queima dentro de você. Rebanduriacébria, que arde no teu coração, que te leva às lágrimas, que te leva a constrangir diante de Deus, como a nabrécia na vachúria, rebandúria sai. Você vê, aleluia, que não há coisa, aleluia, mas, aleluia, louvado seja Deus, como a nabrécia, importante. Jeremias diz essa metáfora, é uma metáfora que o profeta descreve a intensidade da sua mensagem divina, que é impossível de silenciar. Louvado seja Deus. Ele expressa o tormento de um fardo tão grande, mesmo ao tentar, suprimi-lo, a pessoa sente como se estivesse consumida, louvado pelo fogo interior, que queima por dentro dos seus ossos, sendo um peso, uma compulsão insuportável. Rebandobriaçarai. Então o chamado, ele é mais forte. O chamado é mais forte do que a dor, é mais forte do que o processo. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Rebandobriaçarai. Anaito recomanabrécia. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Olha que diz Provérbio 19:14. A casa e os bens são herança dos pais, mas do Senhor vem. Louvado seja Deus. A esposa prudente, do Senhor vem o chamado, do Senhor vem a edificação da casa, é do Senhor. Louvado seja Deus. Muitas vezes pensamos em parar, desejamos parar, queremos parar, mas o chamado fala mais forte. O chamado, ele arde. Louvado seja Deus nos nossos ossos, como a nabrécia. Você que está pensando, louvado, em desistir, em parar, como a nacanto revolbriaçarai. Sabe que o fogo de Deus, ele vai consumir você, ele vai consumindo você por dentro, vai, louvado seja Deus, ardendo, queimando o teu coração. Louvado seja Deus. Não tem como lutar, não lute contra o chamado de Deus, atenda ao chamado de Deus. E diz para Deus, rineni, eis-me aqui, Senhor. E pega a mão no arado. Aquele que pôs a mão no arado não tem como, aleluia, voltar para trás. Como a nabrécia, lavandobriaçarai, repanduriosobrinas. Jeremias, ele queria parar. Jeremias, ele disse, repandobriaçarai. Eu vou parar, eu estou parando, eu parei, mas ao mesmo tempo ele diz, não farei mais menção do nome dele, não proclamarei mais o nome dele na praça, não falarei como a nabrécia. Mas naquele momento o coração de Jeremias começou a arder como fogo encerrado dentro dele, os ossos começaram, louvado, a arder como fosse uma febre reumática, rebandúria febre como a náusea. Louvado seja Deus. E Deus diz, como a nubricanta ravassai, anarabacai, elebion de rebandom, anarabá, alamantou, charracomanda, rabantou, revobria.
alamantou, elebandou, rebandou, revácia, narabandou, revolbriaço e decai, alaito, revolbriaço e decantaravassai, e libiande, rebandou, xarabacalabacalabacala, manto, revolbrina, brace, elebandou, revolbriaço e terra, ricopento, revolbriaçarai. Qual é o teu chamado? O seu chamado é de oração, ore. Seu chamado é para ministrar, ministra. Seu chamado é de socorro, socorre. O seu chamado é tá na retaguarda, fica na retaguarda. Qual é o teu chamado? O seu chamado é de edificar a família, edifica a família. O seu chamado é, aleluia, de esposa. Seja uma esposa. Honra o teu marido, honra a tua casa, honra o teu filho, honra a tua filha. Ai, coma na brece, alabachúria. O seu chamado é de ensinar, ensina. O seu chamado é de provedor, seja um provedor. Revasso binácia, levanta de madrugada e começa a louvado seja Deus, a tecer, aleluia, a provisão para a tua casa. Seu chamado é de sacerdote. Seja um sacerdote, mas não só lá no altar, não só lá no templo. Seja um sacerdote na tua casa. Seja um sacerdote para a sua mulher. Seja um sacerdote para a tua família. O sacerdote é aquele que protege, aquele que intercede, aquele que provê, aquele que cuida, aquele que apresenta diante de Deus. Leva a tua família para o altar de Deus. Seja um sacerdote, porque se você foi chamado como um sacerdote, tenha hombridade e seja um sacerdote e como Anabrés, exerça o que Deus te chamou. Se Deus te chamou para ser um pai, seja um bom pai, seja um pai presente, seja um pai como Anabrés é maravilhoso. Rebandura sobre. Aleluia. Se Deus chamou você para ser uma esposa, seja uma esposa de honra, porque está escrito, a esposa é a coroa do seu marido. Aquela que honra, ela é como a coroa. Coroa vai na cabeça, coroa é exposta, coroa todo mundo sabe quem é rei, porque o rei carrega a coroa vai na cabeça do rei, sobre a cabeça, é um ornamento, assim é a boa esposa, a esposa, louvado seja Deus, como Anabrés, a mulher que edifica, ela, louvado seja Deus, é a coroa, é o ornamento, louvado seja Deus da tua casa. A mulher sábia edifica a tua casa, a tola derruba com as próprias mãos. Então seja sábia, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ai, irmã, você não sabe o que eu estou passando, meu marido está desempregado, mas você tem mão, não tem? Graças a Deus, você tem as duas mãos, graça ao bom Deus, dê graça ao Senhor por este milagre, pelas suas mãos, e a tua mão, vai produzir. O que eu não sei fazer nada, você vai fazer um bolo, vai fazer um bolo, louvado seja Deus, corta em fatia, vai vender o bolo, louvado seja Deus, faça um bolo que ninguém nunca fez, você vai ver que você vai prosperar. Como eu não sei fazer, mas sabe fazer uma faxina? Vai fazer uma faxina, louvado seja Deus. Aleluia, você pega ali na limpeza, dedica ali, derrama aí como a tua alma, o que não vai faltar é serviço, louvado seja Deus. Você sabe, aleluia, ensinar, louvado seja Deus, monta, aleluia, coloca uma placa assim, explicadora, aleluia, e começa ali a exercer o teu chamado de ensino, explicadora para criança, aleluia, de 4 a 6 anos, louvado seja Deus,
ou de 2 a 6 anos. E vai, louvado seja Deus. Aleluia! E coloca Deus na frente. Louvado seja Deus. Não fique dependendo do sistema. Nesta madrugada, louvado seja Deus. Olha, eu vim de viagem, eu não descansei. E eu, trabalhei o dia inteiro. Quando eu fazia a live da noite, eu já estava uma dor de cabeça, que eu já pensei que minha cabeça ia partir. Consegui fazer a live até meia-noite, 00:20, e aí depois fechei. Louvado seja Deus. Orei e deitei. Louvado seja Deus. Apaguei. E o Senhor, louvado seja Deus, me mostra muita coisa, fala comigo no travesseiro. Louvado seja Deus. E Deus falou comigo nessa madrugada. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Fala para minhas filhas, fala para minhas servas, não fica para meus servos e serva. Não fica refém do sistema. Tá entendendo? Não fique. Calma na brecha. Isso, não. Entendeu? O sistema é bruto. O sistema maltrata, o sistema humilha, o sistema tira a tua dignidade, o sistema, louvado seja Deus, não te beneficia em nada. Aleluia. Até o direito teu sistema nega. Então não fiques refém do sistema. Se mova. A palavra de Deus nesta manhã é se mova. Aleluia. Mas a porta que eu queria que abrisse faz 10 anos que eu estou esperando. Se não abriu aquela, entra pela frecha. Louvado seja Deus. Se não abriu a porta dos peixes, que é a porta formosa, mas tem a porta da ovelha que é baixa. Vai, nem que você tem que descer, passar por ela aqui, arrastando por baixo dela, mas você vai passar, tá entendendo? Deus se move com aquele que se mova. Sai da zona do conforto, sai desse comodismo, deste conformismo. Louvado seja Deus, a palavra de Deus diz: não vos conformei com este mundo. Eu estou desempregado, se mova. Calabando revasse. Murmuração, reclamação, louvado seja Deus, não mudam a vida. Não muda nada, não muda o teu cenário. O teu cenário vai mudar quando você se reposicionar. É 2 palavras, se mover e reposição. Se reposiciona em Deus. Lebande canto revas. Rebanduriacer. Aceita o teu chamado. Aceite que dói menos. Como anabres. Rebandobrias. E se mova. Se mova na oração. Se mova no jejum, se mova no louvor, se mova. Deus quer olhar assim, lá do trono da graça, e olhar e te contemplar e te ver se movendo, se movendo. Jeremias estava no vale dos ossos secos, só tinha cadáver seco. Sequíssimo, que os ossos estavam se desentregando. Mas Jeremias disse: o Senhor me levou a um vale e me fez andar ao redor. Ele estava andando, se movendo, ele não estava parado não. Vê, nós estamos no cenário, o cenário não é favorável. Não é favorável. Eu tenho uma palavra de Deus, da boca de Deus para você. Não espere, né? Não espere, aleluia, circunstância favorável para você se mover. Eu vou me mover quando a porta abrir. Eu vou me mover quando isso e aquilo. Eu vou me mover quando eu tiver, louvado seja Deus, como anabrece, rebandu revolbria.
Quando Deus falar comigo, Ele está falando. Ele já falou, Ele está falando. Quando Deus chama, o homem se cala, ó. Caladinho, entendeu? Calada, né? Faça devocionais, louvado seja Deus, diária. Louvado seja Deus, como anabrece. Vai incentivando. Louvado seja Deus. Vai se desafiando. Louvado seja Deus. Busca intimidade com Deus. Aleluia. Alabacanto revaz. O céu se move com quem se move. Com quem fica parado, o céu fica parado. Rebandobriaçarai. O céu se move. Você tem um chamado. Exerça o teu chamado. Irmã, está doendo. Irmã, está sangrando. Irmã, eu estou chorando. Mas vai se movendo. Vai. Se não pode ir a cavalo, vai a pé. Vai. Se não pode correr, se arrasta. Mas não pare de se mover. Jeremias todo ensanguentado levou. Está escrito, não estou inventando não, está escrito. Jeremias capítulo 20. Louvado seja Deus. Pazu, filho do sacerdote Irmir, pegou um cipó e nas costas de Jeremias. Bateu muito. Aí Jeremias já estava perdendo o sentido, ele pegou o cepo e amarrou Jeremias. Amarrou no tronco. Aí Jeremias ali, ó, sangrando. Aí ele começou. Eu não vou mais falar o nome dele. Eu não vou mais profetizar para ajudar. Eu não vou mais declarar o nome dele nas praças. Na hora que ele estava falando, os ossos dele começaram a borbulhar, queimar, arder, como febre reumática. Louvado seja Deus, o coração começou a arder, como fosse dar um infarto. E aí ele falou, mas quando eu penso em parar, a tua palavra nos meus ossos arde. Queima. Queima como fogo. Então eu não posso, o rebandúria sébria, a narrabás, lebandobriaçarai, deixar o seu chamado. Eu tenho que obedecer o teu chamado. Alabandou revolbriaçarai, lebandobri cantaravassai. E assim é todo aquele, louvado seja Deus, que se desafia a ser melhor a cada dia, em obedecer o chamado do Senhor. Rebandúria seme, o ide, rebandúria sobria, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Rebandúria seme. Lembra de Naamã? A história de Naamã foi da dor à restauração, como anabrece. Deus transforma a dor em restauração. Ao longo, rebandobriaçarai, de 5 dias, aleluia, Naamã, louvado seja Deus, o poderoso capitão do exército da Síria, porém leproso, rebandou, revolbriaçarai, aleluia. Mas ele ouviu a menina, uma anônima, que foi levada escrava,
que a sua família foi morta, o teu pai foi passado a espada, tua mãe foi violentada e morta. E ela foi levada cativa. Mas essa menina, ela sabia o seu chamado. Ela sabia o seu chamado. Como Anabrece, rebandou revasse. E o seu chamado, louvado seja Deus, rebandou briaçarai. Era, aleluia, de pregar a palavra. O salmista diz no Salmo 73, bom, conta a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor o meu refúgio para proclamar a tua obra. Salmo 73, verso 28. Louvado seja Deus, como Anabrece, rebanduriaçai, dereva subtéria, neremanturiaçai. Então, irmão, tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na sua glória. Ao mesmo tempo, louvado seja Deus, trate todos com amor, com gentileza. Ser gentil não é ser bajulador, não ser bajuladora, sabe? Porque o bajulador é uma desgraça. Eu falo para você, pela boca de Deus. Ele é que nem carvão. Ou ele te queima ou ele te suja. Entendeu? Mas ser gentil é outra coisa. Louvado seja Deus. Tem pessoa que é acostumada, já é acostumada a bajulador. Então, louvado seja Deus, ele não aceita. Louvado seja Deus, como Anabrece. Pessoas que não são bajuladoras. Então, ele rejeita. Então, se você não é um bajulador, você vai ser rejeitado, já vou te falar. O bajulador, ele não é rejeitado. O bajulador, louvado seja Deus, ele é acolhido. Ele é recebido com um sorriso, com um abraço. Entendeu? Ele é louvado, afagado, ele recebe afago. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Como Anabrece. Mas depois ele te enforca. Entendeu? Eu particularmente odeio bajulador. Entendeu? Mas não aceito. Louvado seja Deus. Aleluia. O salmista diz, alargaste os meus caminhos sobre os meus passos, meus pés não vacilaram. Então, o quarto passo do chamado é você tentar desistir e não querer. O quinto é a expansão. Louvado seja Deus. Então, lava-chuva, essa é uma palavra evangelismo, entendeu? Do chamado. Louvado que você tem que ter consciência que o chamado não vai, aleluia, não vai lhe trazer apenas flores, abraços, afago. O chamado vai te trazer pedrada, entendeu? Calúnia, lágrima, perseguição. A retidão e a justiça são o alicerce do teu trono. E o teu amor, tua fidelidade vai na frente. Então, quando você estiver pensando em desistir, lembra que a fidelidade de Deus vai na sua frente. Amém? Louvado seja, enaltecido no Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Palavra, receba essa palavra. Jeremias capítulo 20. Pazu fere a Jeremias. No chamado você será ferido. Ferido, mas não morto. Então,
levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Entendeu? Tem muita gente dando a volta por baixo. Mas eu profetizo que você vai dar a volta por cima. Em nome de Jesus. Levante canto. Rebando revolbria. Aleluia. Onde do Senhor andava, nos caminhos do Senhor, com Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, né? Eu não posso te explicar, mas também Jesus te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Bom dia, pastora Roseli Magnólia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, Magnó. Aleluia. Então, hoje foi falado, aleluia, os 5 como anabrece, passo que identifica o chamado. Louvado seja Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas a live fica gravada, daqui a pouco sobe, a menina sobe, a Jéssica. Eu quero mandar um abraço para a Jéssica, agradecer ela, né, por estar nesse ministério. Louvado seja Deus, nos auxiliando para a glória de Deus. Louvado seja, enaltecido no Senhor. E o Marco, seja um remandor revolbriaçarai, ela é bandúria estéria. Aleluia. Exerça o teu chamado em nome de Jesus. Hoje é aniversário da minha filha Tainá. Parabéns. Vai para Tainá Soraya. Parabéns. Então hoje a família Matos está em festa pelo aniversário da Tainá. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. E a gente vai, né, celebrar, né? Que graças a Deus, né? Que Deus deu vitória a Tainá. E ela agora é uma balzaquiana, né? Louvado seja Deus. Aos 31 anos. Aleluia. Louvado seja Deus, não foi fácil. Passou várias vezes no vale da sombra da morte, mas o Senhor sustentou, né? Porque tudo é Deus, né, meu? Tudo é Deus. É o nosso Deus que faz, né? Hoje nós nos alegramos muito com o que o Senhor fez, né, na vida da Tainá. Deus a ela 2 filhos lindos, saudáveis, né? Deu a ela saúde que ela não tinha e ela está de pé, né? Trabalhando, né? Estudando, cuidando dos filhos. Louvado seja Deus. Crescemos na graça e no conhecimento. Então, quero desejar tudo de bom para Tainá.
tudo. Tudo de bom que esse universo, que Deus, né? E o mais importante é a presença de Deus na nossa vida. Não tem nada mais importante na nossa vida do que Deus. Por isso, meus irmãos, eu falo para você, o processo, aleluia, aleluia, o chamado é maior do que o processo. E o propósito é maior do que a dor. Não abre mão do seu chamado. Se eu não tivesse, aleluia, eu seguro minha chamada ali, em oração. A Tainá, uma vida que hoje completa aniversário, mais um ano de vida, mais uma primavera. Mas pensa numa pessoa que é sustentada na oração. Na oração, sabe? Oração é a água, é o pão, é oração. Porque louvado seja Deus, Tainá, alguns anos atrás, foi internada com uma bactéria. E a bactéria, o médico lá, foi internado aqui na Santa Terezinha, né? Ela tinha um plano da empresa, um plano de saúde muito bom, internou aqui em Santa Terezinha. E os neuro monitorando ela. E falou, olha, ela está com uma bactéria, a bactéria está subindo, chegou aqui na tâmpora. Aqui. E ela está indo ao encontro do cérebro. E ali, e antibiótico, e tudo que o recurso, tudo que... A Ana se lembra, né? Nós chorava dia e noite. De noite, noite e dia. O pai ia para o trabalho, já chegava, voltava, ficava lá. Não dormia. E o médico vinha, fazia aquela bateria de exame, falava, a bactéria está subindo. Está subindo. Ele só falava assim, está subindo. E ali nós orando. E ali Deus me mostrou. A mão de Deus chegou e fez assim, ó. Era como se tivesse um grão de mostarda, assim, que era muito pequenininho. Ele fez assim, parou. Aí começou a fazer assim, ó. Ele foi descendo. Depois chegou assim, tirou. E o médico falou assim, no outro dia, a bactéria está descendo. Está descendo. Ah. E aí ela ficou assim no liminar. O médico falou, se chegar no céu, ela morre. Se chegar no céu, ela morre. E aí Deus fez esse milagre. Na gravidez do Pedro também foi... Ela passou pelo vale da sombra da morte e Deus sustentou. Na gravidez do Júnior foi também muito difícil. Então nós queremos louvar a Deus pela vida da Tainá. Que é a herança do Rogério, né? Sua continuidade. E para chegar até aqui, meus irmãos, não foi fácil, não. É só para quem tem raiz. É só para quem tem raiz, muita raiz profunda. Sabe? E hoje, merecidamente, a gente vê, né? A família unida, né? Que teve um tempo que o Satanás,
ele dividiu toda a nossa família, ficou tudo fragmentada, um do lado, outro fala. Mas aí Deus restaurou, uniu, e hoje a família está unida, né? Louvado seja Deus, todos sentados à mesa, e isso não tem preço, entendeu? Então hoje à noite eu não tenho agenda porque eu cancelei, porque eu vou celebrar, né? Merecidamente, nós vamos celebrar em família, né? Louvado seja Deus. Esse é uma data única, porque é como assim, improvável, sabe? O improvável, o impossível. Ninguém diria, ninguém nessa terra. Teve um momento que ninguém mais acreditava, só eu, o pai dela, só o pai dela e eu. Porque ele falava, Deus, eu não posso perder minha filha. Deus, eu só tenho minha filha, eu tenho a ti, o Senhor. E era eu e ele, eu e ele, entendeu? E nós vencemos, sabe? Eu me emociono, meus irmãos, porque quem me acompanha esses anos todos, Ana, Eliane, pastor João Batista, sabe que eu falo a verdade. Entendeu? Que eu não tenho necessidade de falar nada que não é verdade para te comover. Porque as pessoas que me acompanham sabem, Luiz, Antônio, né? Mídia, que nós caminhamos juntos há muitos anos, mais de 30 anos, sabe? Que a Eliane, né, que é a minha vizinha lá na Jaqueira, a Ana, louvado seja Deus. E muitos não sabem porque a nossa luta, assim, a gente não fica colocando no hostidão, não, meus irmãos. Tem coisa que a gente passa ali dentro de casa, entendeu? Só os íntimos sabem mesmo, porque a gente não coloca no hostidão, não, entendeu? É o segredo, a gente coloca, a gente não fica colocando na manchete, dizendo, ai, eu tô na prova, eu não consigo, não, sabe? Mas não foi fácil, não, sabe? Hoje as nossas lágrimas é de alegria, de gratidão a Deus, entendeu? Mas dizer que é fácil não é. É que nem o pastor João Batista, ele também passou momentos muito difíceis, momentos terríveis, não era nem difícil, era terrível. Momento que eu olhava para um lado, olhava para o outro, lá não tinha saída, entendeu? Deus criou uma saída, que nem uma pedra gigante, Deus criou por debaixo, no subterrâneo, e diz, ó, passa por aqui, meu filho. É quando você não vê saída, Deus cava um túnel, assim, e você sai por aquele túnel, porque foi momentos difíceis, mas nós vencemos. Estamos vencendo a cada dia, tá bom? Ah, vai ter live à noite? Vai, tá bom? Porque nós não podemos, louvado seja Deus, alguma coisa a gente adia, né? A gente, né, adianta, mas a live vai ter às 23 horas, pode passar um pouquinho não, né? Ontem passou porque eu estava atendendo, louvado seja Deus, era 11 horas, eu estava atendendo uma pessoa que me pediu socorro, estava numa situação bem complicada, aí eu estava orando. Aí quando eu vi, já era 11h20, e aí já tinha pessoa aqui perguntando, vai ter live, não vai ter live? Né? Porque às vezes a pessoa já me ligou, já era 10h30. E a situação era urgente. Então, louvado seja Deus. E aí, por isso que ontem entrei mais tarde, tá bom? Louvado seja Deus. Então, eu vou pôr aqui, né?
porque momento. Se você deseja abençoar o Ministério Revique, você faça. Louvado seja Deus, em nome de Jesus, no NPJ, CNPJ, isso. Aí você pode ofertar, depositar sua oferta, tá bom? Louvado seja Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que você tenha um dia abençoado, né? Um dia cheio da graça de Deus, um dia de fortalecimento, em nome de Jesus. Pai, eu coloco diante de Ti, Senhor, esta vida, essa família, esse ministério, que ao entender e compreender o chamado, possa se mover, meu Senhor, ordenadamente contigo. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, abençoa o teu servo, abençoa a tua casa, abençoa a tua família, abençoa o teu salário, a fonte de renda. Meu Senhor, multiplica, meu Senhor, dando saúde, dando graça, dando liberdade, cumprindo as tuas promessas na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Dê um abraço na Tainá, que Deus abençoe. Obrigada. A da Adriana também é Tainá, tá? A dela é Tainá Cristina. E a nossa é Tainá Soraya. As duas Tainá. Tá? Obrigada, Adriana. Obrigada por vocês tudo aí, tá? Fica na paz, tá? Beijando, tô orando por você e pro teu irmão, tá bom? Deus abençoe. Orando por todos. Agora eu tenho agendamento. E depois eu vou preparar o almoço, tá? Um abraço.